A história escondida de Mato Grosso do Sul. Você sabia que Mato Grosso do Sul foi criado não por orgulho, mas por interesse militar e traição política? E que até hoje o povo indígena é silenciado enquanto o Pantanal queima em silêncio? Essa é a história que o Brasil preferiu esquecer. Você já parou para pensar que um estado inteiro pode nascer de uma traição? Que uma terra com nome de gigante foi deixada no esquecimento, silenciada, como se sua história real fosse perigosa demais para ser contada? Mato Grosso do Sul não foi fundado. Ele foi rasgado, dividido à força, costurado com o sangue de quem ousou resistir. Durante anos contaram para você que foi só uma separação geográfica, um corte limpo no mapa, uma questão técnica, burocrática. Mas por trás dos livros escolares e das datas oficiais, tem dor, abandono, guerra, massacre e resistência. O Mato Grosso do Sul é o filho bastardo de um país que preferiu fechar os olhos do que assumir suas dívidas históricas. E hoje, eu vou te mostrar a verdadeira história dessa terra. Aquela que ninguém ensina. Aquela que te faz arrepiar e questionar tudo o que você achava que sabia sobre o Brasil. Antes mesmo de existir, esse pedaço do Centro-Oeste já era campo de batalha. Durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, Corumbá virou símbolo de resistência. Soldados brasileiros e civis enfrentaram o Império Paraguaio com as próprias mãos, sem apoio, sem munição. Uma das figuras mais marcantes desse período foi Ladário, um marinheiro que virou mártir. E até hoje, pouca gente sabe que a cidade vizinha leva esse nome em sua homenagem. Enquanto isso, os povos originários, Guarani, Kaiowá, Terena, Cadiuel, já estavam ali muito antes da guerra, muito antes da fronteira existir. E desde então, vêm sendo empurrados, massacrados, silenciados. Isso não acabou no século XIX. Isso atravessou gerações. Mesmo depois do fim da guerra, a parte sul do então Mato Grosso seguiu como uma espécie de território abandonado, ricos em terras e recursos, mas pobres em atenção estatal. A distância de Cuiabá, que ficava a quase 1000 quilômetros, fazia com que as decisões políticas não refletissem nas necessidades reais do povo daqui. Já na década de 1930, começou a tomar forma a ideia de divisão. O nome que ninguém quer citar. Vespasiano Martins, político e médico de Campo Grande, foi um dos primeiros defensores da separação. Ele dizia o que ninguém tinha coragem, que o Sul estava sendo deixado para morrer enquanto o Norte concentrava poder. Era o grito de um povo que cansou de pedir socorro. Mas os pedidos foram ignorados por décadas. Somente durante a ditadura militar em 1977 é que a divisão foi decretada. Mas não por amor ao povo, e sim por conveniência política. O presidente Ernesto Geisel assinou a criação de Mato Grosso do Sul como uma manobra para enfraquecer lideranças locais e consolidar o controle federal. Campo Grande virou capital, e tudo foi decidido de cima para baixo, sem consulta popular, sem debate. Você entendeu? O povo não escolheu nascer Mato Grosso do Sul. Ele foi empurrado para essa nova identidade, sem estrutura, sem autonomia real. Um estado criado na canetada, mas que teve que se provar inteiro na marra. E aqui entra outro nome apagado da história. Wilson Barbosa Martins, primeiro governador eleito após a redemocratização em 1982. Ele tentou trazer estabilidade, mas herdou um estado falido, recém-nascido e cheio de feridas. Foi dele a missão ingrata de dar forma a um projeto que nasceu torto. E mesmo sendo respeitado, nunca teve a fama que merecia. Enquanto os políticos disputavam o topo, quem sustentava esse chão era o povo, o pequeno produtor, o peão de fazenda, o indígena invisível, o imigrante que fugia da fome em outros países e achava aqui um lugar para recomeçar. Vieram os paraguaios, os bolivianos, os japoneses. Gente simples que ajudou a construir cidades como Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas. E junto com eles, vieram os conflitos. Disputas de terra, grilagem, violência. O campo virou campo de guerra, e no meio disso tudo, surgiu Marlon Reis,
Juiz que, mesmo sendo goiano, foi figura decisiva no combate à corrupção na região. Foi ele quem inspirou a lei da ficha limpa, usada para barrar políticos sujos em MS, onde o jogo de poder era pesado e os bastidores, ainda mais. Mas nada doía mais do que a situação dos povos indígenas. Em 2016, um dos episódios mais brutais da história recente do estado aconteceu em Carapó. Homens armados invadiram uma retomada Guarani Kaiowá. Mataram, feriram, intimidaram. E a mídia silenciou. O país não parou. O estado também não. Você consegue imaginar isso acontecendo em outra região do Brasil sem comoção nacional? Porque aqui é diferente. Porque aqui pode. E a história segue. Veio a expansão do agronegócio. Vieram as usinas, os frigoríficos, o dinheiro rápido. Vieram também as queimadas no Pantanal, os rios secando, os peixes mortos. E no meio da fumaça, o progresso. Mas que progresso é esse que empilha corpos invisíveis? Mato Grosso do Sul virou potência, uma das maiores economias agrícolas do país. Mas o preço disso foi cobrado nas veias da terra. O Pantanal, orgulho do mundo, virou cenário de tragédia. Os boiadeiros que tanto orgulham o estado hoje dividem espaço com máquinas, pesticidas, devastação. Ainda assim, o Sul resiste. Resiste no som do berrante, no tereré passado de mão em mão, no sotaque misturado das fronteiras. Resiste no grafismo indígena que insiste em permanecer. Na força de um povo que nunca teve tudo, mas sempre fez o impossível com o pouco que tinha. Mato Grosso do Sul nunca foi só um estado. Ele é um grito preso na garganta do Brasil. Um grito que pede respeito. Um grito que pede memória. Que exige ser contado inteiro, com suas glórias e suas dores. E agora eu te pergunto, olhando nos olhos, por que ninguém nunca te contou essa história? Quem lucra com o silêncio do Sul? Se isso te despertou, comenta aqui embaixo. Eu tô aqui. Se essa história te tocou, compartilha. Manda para quem nunca viu o outro lado do Brasil. Porque essa é a verdadeira história do Mato Grosso do Sul. E ela precisa ser dita, antes que seja esquecida de novo.